Shalom, irmãos que acompanham este canal, e olá a todos vocês que chegaram até este vídeo. O arrebatamento da igreja é um casamento de Jesus com a igreja que vai estar acontecendo no céu. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, está recheada de sinais a respeito disso, e é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês aqui neste vídeo. Eu vou estar usando também um documentário chamado Antes da Ira, que é um documentário que foi lançado na Universal. Se você quiser, você consegue encontrar para assistir de graça por 30 dias. E neste documentário mostra com clareza e com várias evidências que, do mesmo jeito que acontecia um casamento judaico na época, um casamento entre duas pessoas lá da época de Cristo, é exatamente os mesmos termos que Jesus usa na sua palavra para falar com seus discípulos, ou seja, nós, a igreja. Então, eu vou entrar rapidamente aqui e vou mostrar que o arrebatamento é um casamento, e aí eu vou mostrar aqui tradição dos galileus do casamento e passagens bíblicas que Jesus fala a mesma coisa, porque a pessoa que era galileu da época entenderia o que Jesus estava falando com suas parábolas, com suas tão famosas frases que muitas pessoas hoje em dia repetem, mas não entendem porque não estão entendendo a cultura da época. Então, primeira coisa que é a tradição dos galileus. Quando um galileu vai se casar com uma noiva, lá na época antiga da Galileia, primeiro acontece um pacto entre o noivo e a noiva feita com vinho. Isso eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo a partir do minuto 21, então dá uma olhadinha aqui. Então, o foco é o momento em que todos prendem a respiração. É entregue um cântaro de vinho ao noivo. O noivo, então, despeja o vinho em um copo cerimonial que vai ser oferecido à sua noiva desejada. E isso se chamava o copo da alegria, e com as duas mãos, com reverência, respeito e temor, ele passava para a sua noiva. Quando o noivo... Então você vê que o pacto é feito através de um copo de vinho. E tem uma outra coisa interessante também aqui que aparece no minuto 23 e 16. Deixa eu ver aqui. 23 e 16. Depois que a noiva toma o copo, aceitando o pacto com o noivo, isso aqui acontece. Olha só. Então o noivo diz publicamente para que todos ouçam: você agora está consagrado a mim pelas leis de Moisés, e eu não vou beber deste copo de novo até beber dele com você na casa de meu pai. Então olha só o que ele fala. O noivo fala para a noiva: você agora está consagrada a mim, porque ela aceitou o pacto, e eu não beberei mais do vinho até eu beber com você na casa de meu pai. E você que entende de Bíblia sabe que Jesus bebe o vinho com os discípulos como uma aliança lá na Santa Ceia. Isso está em Mateus 26, 27 a 29. Então, Mateus 26, versículos 27 a 29, lá na Ceia do Senhor, esta cena aqui acontece. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança. Este aqui é o meu pacto, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Então você percebe a primeira semelhança que as pessoas lá 2000 anos atrás iriam ter entendido o que ele está falando aqui. Ele está fazendo uma aliança de casamento com os seus discípulos, com aqueles que crerem nele. Então, ele não vai beber mais até que ele beba no reino do meu Pai. Isso aqui é uma aliança de casamento. É a primeira dica que aparece aqui na Bíblia a respeito do arrebatamento ser um casamento. Então, vamos para a segunda dica. Segundo, o noivo deixa a noiva para preparar um lugar. Então, depois que eles têm um pacto, o noivo ele deixa a noiva por um tempo para preparar um lugar na casa do pai dele. Olha só, isso está no minuto 27 e 40, um exemplo.
Então vamos lá, 27 e 40. E vamos voltar aqui. O verdadeiro trabalho só agora começa. O noivo deve deixar a sua noiva, porque eles viverão separados até o dia da festa do casamento. Na verdade, o noivo agora é responsável por todos os preparativos para o dia em que ele se reunirá com a sua noiva. Então você vê que depois que eles selam o pacto com o vinho, o noivo deixa a noiva. Aqui no vídeo eles mostram que é pelo menos 1 ano que ele demora para preparar todos os preparativos aqui para se casar com a noiva. Então ele constrói uma casa nova, um quarto novo na casa do pai, prepara toda a cerimônia, junta comida e tudo mais para alimentar as pessoas. Tem um outro exemplo aqui também, no minuto 29 e 42. Lá, vocês também poderão estar. Mas então ele não partiu antes de fazer uma promessa verbal de que ele iria voltar e nos levar. E onde ele está, nós também estaremos. É muito importante nós entendermos. Ele não está dizendo, então onde vocês estiverem, eu também estarei. É onde eu estou, vocês também estarão. Então o noivo, ele sai para preparar um lugar e ele deixa uma promessa para a noiva, que é o quê? Eu vou preparar um lugar e eu voltarei para te pegar, para casar com você. E isso acontece na Bíblia também, porque Jesus, ele fala para os discípulos que vai preparar um lugar e retornará. E isso está em João 14, versículos 2 e 3. Então em João 14 ele fala isso aqui. Depois que ele foi já ressuscitado, glorificado, e ele ia partir. Ele disse: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar, e se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Para que vocês estejam onde eu estiver, não para que eu esteja onde vocês estão. Então, isso aqui é uma promessa também de casamento, porque o noivo falava para a noiva exatamente essa frase: eu vou preparar um lugar na casa do meu pai e depois retornarei e o levarei para mim. Então, quando Jesus fala isso, ele fala com sua noiva, com a igreja: olha, eu vou preparar um lugar no céu para você e eu vou voltar quando o pai disser para se casar com você e levar você para a casa de meu pai. Mais uma grande dica aqui a respeito do arrebatamento ser um casamento. Mas tem mais ainda aqui. Na terceira parte, noivos não sabiam o dia e a hora que o casamento iria acontecer. E aqui eu tenho 3 exemplos. O primeiro, 34 e 12. Nem o noivo e nem a noiva, na verdade, sabiam o dia ou a hora em que aconteceria o casamento. O minuto exato da verdadeira cerimônia do casamento não era conhecido. A noiva não sabia que o dia e nem que hora o noivo viria, então tinha que estar sempre pronta. Então, ninguém sabia o dia nem a hora que aconteceria o casamento, depois que tudo já estava pronto. Outro exemplo disso, 35 e 44. Porque o noivo, construindo seu quarto, prepararia a festa, e então iria o seu pai e diria: pai, eu terminei. Quero a minha noiva. E o pai diria: eu lhe direi quando. Para os galileus era um casamento surpresa. Então, para os galileus, as pessoas que viviam na época de Jesus, o casamento era um casamento surpresa. Só o pai sabia quando que iria acontecer o casamento. Outro exemplo disso ainda, 38 e 28. Mas embora o próprio Jesus diga não saber a hora exata de seu retorno, baseado nos eventos profetizados que ocorreriam no fim dos dias, os evangelhos deixam claro que podemos saber a temporada aproximada na qual o fim da nossa era aconteceria. Então, apesar de ninguém saber o dia e a hora exata, você conseguiria ter uma noção da época, porque você sabia que a noiva estava pronta, você sabia que o noivo tinha acabado já de construir a que eles chamam de rupá, que é onde ia acontecer o casamento. Você sabia que o noivo tinha preparado a casa na casa do pai. Então você tinha sinais claros de que o casamento estava perto. Como nós sabemos hoje em dia que o arrebatamento está perto por causa dos sinais dos tempos de tudo que tem acontecido na terra. E isso nós sabemos aqui na Bíblia, que Jesus diz que ninguém sabe o dia nem a hora. E quantas pessoas você não vê repetindo isso daqui sem saber o verdadeiro significado? Na época, este termo, que ninguém sabe o dia nem a hora, simboliza um casamento. Só o pai sabe o dia do casamento. Porém, dá para ter uma noção baseada nas coisas que acontecem. Isso aqui está em Mateus 24, 36. Então, Mateus 24, 36. Ele dá vários sinais do fim dos tempos aqui, para as pessoas saberem quando mais ou menos é a hora. Porém, quando ele fala aqui: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Isso aqui é um termo galileu para indicar que é um casamento que vai estar ocorrendo. Então,
quando Jesus disse isso lá na época, para os judeus da época, eles conseguiriam entender que Jesus estava falando de um casamento que aconteceria no fim dos tempos. Que mais? Quarto ponto. Depois que o pai desse o comando, o noivo iria buscar a noiva no meio da noite. Eu também tenho 3 exemplos aqui. O primeiro, 57:30. Essa era a última virada surpresa no casamento galileu. Jesus, que viveu anos entre eles, sabia disso muito bem, que o noivo ia buscar a noiva no meio da noite. Então o noivo ia buscar a noiva no meio da noite, na tradição dos galileus. Outro exemplo, 58:05. Estão prontas para ajudá-la caso o noivo viesse, o que ocorreria inesperadamente em uma hora que ela não sabia, para que ela pudesse estar pronta para ele. Basicamente, declarar que isso pode acontecer, quando todos os outros não estão prontos necessariamente. Não é deliberado e é por isso que só as pessoas que têm uma parte ativa no casamento estão empolgadas e estão prontas, mas acho que não estão prontas, estão dormindo, elas estão literalmente dormindo. Então, como o noivo ia vir no meio da noite, somente as pessoas que têm uma parte importante no casamento que estariam acordadas e preocupadas. O resto está literalmente dormindo. Um outro exemplo aqui, 1:2:30. Ele o acorda e diz: vá buscar a sua noiva. O filho levanta de um salto e pega um chofar com um chifre de carneiro e sopra, emitindo um estrondo para acordar a cidade toda. É uma cena maravilhosa, mas que serve para acordar não só a cidade, mas também a noiva e a família dela. Então, depois que o pai diz no meio da noite pro noivo ir buscar a noiva, ele acorda rapidamente, pega a trombeta e aí vai tocando a trombeta bem alto no meio da noite para a cidade toda acordar e também para acordar a noiva e as pessoas da família dela. Então, olha só que maravilhoso é essa tradição de um casamento galileu e como isso se assemelha à Bíblia e o que Jesus disse para nós na Bíblia. Porque Jesus diz que o noivo vem como um ladrão na noite. 1 Tessalonicenses 5, 2-4. Então, 1 Tessalonicenses 5, versículo 2-4. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles, de repente, como as dores de parto da mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Então, olha só, outra dica fortíssima para nós aqui. O Senhor virá como ladrão da noite, assim como o noivo vem no meio da noite buscar a noiva. E aí Mateus 25 também, versículo 6, mostra lá que à meia-noite ouviu-se o grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, o noivo vem no meio da noite, como um ladrão, vai pegar muita gente de surpresa e ele toca o chofar para acordar as pessoas de toda a cidade, especialmente a noiva e a família dela, para que aconteça o casamento naquele momento. Então, tradição de um casamento galileu é exatamente o que mostra a Bíblia. Por isso que o arrebatamento é antes da tribulação, porque tudo isso aponta para um casamento acontecendo do jeito, da forma, da tradição dos galileus. Jesus é um galileu também, é um judeu. Quinta parte. A noiva ela é levantada e levada para a casa do pai. Então, olha só. A espera terminou e o noivo finalmente estava a caminho para se unir à sua noiva. Enquanto eles se deslocavam pelas ruas da cidade, o chofar toca alto para acordar não só a noiva, mas também aqueles que foram convidados para a festa de casamento. Só aqueles que estavam preparados poderiam levantar rapidamente e se juntar à celebração. Então você vê que o noivo está aqui, tocando o chofar para acordar todo mundo que foi convidado, e só aqueles que estavam preparados, literalmente, estavam preparados vestidos, dormindo vestidos, com a roupa do casamento, que conseguiria acordar a tempo e ir junto com o noivo lá, para encontrar a noiva e depois para a festa de casamento. Outro exemplo, 1:5 e 55. A noiva não seguiu simplesmente o noivo de volta à casa do pai. Ela também foi levantada no ar. Então olha só, quando o noivo encontra a noiva ela não anda junto com o noivo para a casa do pai, ela é levantada, literalmente carregada para a casa do pai. Aqui por 2 pessoas, só que nós sabemos que a Bíblia diz que vai acontecer no final dos tempos, Jesus arrebatará sua noiva para os céus, ele levantará, ele
levará a noiva para os céus. Se eu não me engano, aqui ele até fala que chama o voo da noiva, olha só. Na verdade, os antigos galileus se referiam a esse momento como voar a noiva para a casa do Pai. Voar a noiva para a casa do Pai. Então olha só como Jesus fala do arrebatamento exatamente como um casamento na tradição dos galileus. Isso é Mateus 24, 40 a 41. Então Mateus 24, 40 a 41. Que é o quê? 2 homens estarão no campo, um será levado, outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, outra deixada. Levada aqui é paralambano, levada como companheiro para próximo de Deus. E deixado aqui, o termo é divorciado, é distante de Deus. Então, 2 pessoas estarão lá, uma será levada e outra deixada. Então nós temos também esse exemplo. E mais um exemplo aqui de 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, 17. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, exatamente a trombeta do Galileu tocando quando ele chegar, o próprio Senhor descerá nos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, levados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor, com o noivo nos ares, e assim nós estaremos para sempre com ele. Por isso, consolem uns aos outros com estas palavras. Então você vê aqui que exatamente a vinda do Senhor remete à vinda do noivo para pegar a sua noiva lá na tradição do casamento galileu. Isso é perfeito. Isso mostra que o noivo se importa com a noiva e ele está seguindo a tradição baseada em tudo que ele falou para os discípulos na Bíblia. E uma última parte aqui muito interessante também é essa aqui, que depois que a noiva é levada para a casa do pai, a porta é fechada e ninguém entra por 7 dias. Então, na tradição dos galileus, o casamento tem duração de 7 dias e depois quem estava preparado entrou na porta e quem não entrou fica para fora. Então, olha só, o exemplo aqui que eu tenho no vídeo, 1 hora e 12 minutos de vídeo. Eram deixados para trás. Quando eles chegam à casa do pai, todos se amontoam no quintal. Agora a festa está pronta para começar. E a porta é fechada atrás deles. E ninguém sai e ninguém entra durante 7 dias e noites. Ninguém sai e ninguém entra durante 7 dias. 7 dias de casamento. E o outro exemplo aqui é 1, 13 e 30. E exatamente como o antigo casamento galileu, a profecia bíblica avisa que os que perderam o retorno de Cristo estão destinados a compartilhar a ira de Deus, que será despejada sobre uma palavra de rejeição. Então, quem perder, quem não estava preparado na hora do casamento e ficar de fora, vai ficar de fora por 7 dias, simbolizando 7 anos da tribulação para enfrentar a ira de Deus. E isso aqui na passagem bíblica é Jesus vai para as bodas com a noiva e fecha a porta. Isso está em Mateus 25, versículo 10, que é o que? A questão da parábola das 10 virgens. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Depois, mais tarde, elas vieram e Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Olha só, estejam preparados para que vocês sejam pegos preparados quando o noivo vier. Porque se você estiver despreparado, você vai ficar para fora e vai ser lançado na tribulação de 7 anos. E outro exemplo aqui, nós sabemos que é 7 anos por causa de Daniel 9:27. Então, Daniel 9:27, as 70 semanas profetizadas para o povo de Israel, que 69 já foram cumpridas e falta uma última semana de 7 anos. Por isso que nós sabemos que são 7 anos finais, simbolizando 7 dias de festa. Com muitos, o anticristo fará uma aliança que durará uma semana de 7 anos. E no meio da semana, ele dará o fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocada o sacrilégio terrível, que é a abominação da desolação. Então, 7 anos exatos profetizados que falta acontecer para a tribulação, que simboliza os 7 anos que vai ter de bodas do cordeiro, 7 dias de bodas do cordeiro, 7 anos na terra de tribulação. Então você consegue ver com exatidão que Jesus ele está cumprindo, ele diz na Bíblia, ele vai cumprir o arrebatamento como uma tradição
do casamento dos galileus. Então, tudo que está escrito na Bíblia, as pessoas da época antiga iriam entender que o arrebatamento ele vai vir para o noivo se casar com a noiva, e todas essas passagens aqui são dicas iguais ao que acontece na tradição de um casamento dos galileus. Por isso que é tão importante você entender isso, porque o arrebatamento é antes da tribulação. A tribulação vai ser para as pessoas que ficaram de fora do casamento. O casamento acontece de portas fechadas por 7 dias. A tribulação acontece fora do casamento por 7 anos. A noiva é levantada, arrebatada. O noivo vai buscar a noiva no meio da noite. Os noivos não sabem o dia e a hora do casamento. O noivo vai preparar um lugar. E o pacto feito com o noivo e a noiva é feito com vinho. Então tudo isso são sinais, mostram para nós que o arrebatamento vai acontecer. E é um arrebatamento pré-tribulacionista, antes da tribulação. É um casamento que vai estar acontecendo no céu, que Jesus cumpre a tradição dos galileus com perfeição. E isso que está escrito na Bíblia para nós. Por isso acredite, porque as pessoas que estão falando que o arrebatamento é depois ou no meio da tribulação não conseguem compreender perfeitamente o que Deus está querendo falar na sua palavra. Estão enganados e enganando as pessoas, porque a verdade é exatamente o que acontece no tempo antigo com a tradição do casamento galileu. Antes dos 7 anos, antes dos 7 dias, a noiva é levada. E essa é a verdade que eu espero que você que assistiu esse vídeo creia e se prepare, porque nós estamos agora muito, muito perto de sermos chamados para o casamento no céu. Maranata! Se você não quiser perder o arrebatamento e ter que enfrentar o período de 7 anos, conhecido como tribulação, sugiro que se reconcilie com Deus Pai, Yahweh, através do sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo, cujo nome em hebraico é Yahushua HaMashiach. Confesse com sua boca e acredite de todo o seu coração que Ele pagou pelos seus pecados na cruz, ressuscitando no 3º dia, e coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Prepare seus olhos, testemunhe para as pessoas, pois, se você não falar nada para ninguém, o Pai te deixará aqui para que seja uma testemunha viva até a morte. Espalhe esse vídeo e guarde sua fé até o final. Ninguém sabe ao certo o dia e a hora que ele virá, mas o sinal de Apocalipse 12 aconteceu no céu e representa o grito da meia-noite de Mateus 25. O noivo está vindo. Maranata. Gratidão a vocês que apoiam este canal, a sua ajuda é de extrema importância e faz toda a diferença para mim quando crio os vídeos. Vocês valorizam aquilo que é para Deus e assim ajuntam tesouros no céu.